Pessoal, bom dia. Um dia extraordinário para vocês, que a decisão de estar na frente do celular ou do computador para estudar seja uma atitude verdadeira da parte de vocês, não uma coisa forçada por falta de outro recurso, porque o motivo, o propósito que te traz para a experiência, seja ela qual for, determina seu aproveitamento, a qualidade da sua experiência e o quanto essa experiência vai servir como ferramenta na solução de problemas em que ela for o contexto ideal e o conceito exigido para os problemas apresentados, ok? Vamos pensar nessa linha, nessa proposta, que a gente trabalha melhor. Eu já falei na última aula de vozes verbais, agente da passiva, pronome apassivador, né? Nós já tratamos desse assunto, mas como eu montei uma aula diferente do material que você tem na apostila, eu vou sair construindo esse conceito mais rapidamente, é uma passada mais rápida, só para a gente entender. Eu gostaria de começar com um aqui que, para mim, me traz uma percepção muito especial mesmo. Me traz uma percepção muito especial, porque é uma coisa muito básica, muito elementar, e a gente começa a entender a diferença. Ele viu. Viu o quê? Ele viu a bola. Ele pratica ação verbal. Quem foi vista? A bola. Então, a bola foi vista por ele. Viu-se a bola. Voz passiva sintética. Ele viu a bola, voz ativa. A bola foi vista, voz passiva. Por ele, agente da passiva. Então, são princípios assim muito básicos. Eu disse que somente verbo transitivo direto e indireto produz voz passiva. Os outros produz sujeito indeterminado. Falei do verbo reflexivo. Ele viu, ele foi visto e ele se viu. Viu-se, viu ele mesmo, voz reflexiva. Sujeito indeterminado, ele morreu, morre-se todos os dias. Quem? Alguém. Sujeito indeterminado. Então, são conceitos muito básicos em que nós vamos entendendo à medida que vamos usando e percebendo essa dinâmica, né, da língua. E é uma flexibilidade a mais para nós montarmos a manchete, darmos atenção ou ênfase num objeto que nos interessa, o outro dê mais atenção. E a proposta disso é construir uma linguagem ou um meio comunicativo a partir de uma linguagem consciente, de uma elaboração séria. Então, a agente da passiva e o pronome passivador, acabei de falar dele, mas aí tem assim, olha, voz ativa, todos estudam português. Sujeito todos, executa a voz verbal de estudam, é todos. Estudam o quê? Português. Voz passiva, português é estudado por todos. Acabei de fazer essa brincadeira aqui logo atrás. E aí dá para a gente ir construindo novos conceitos. Aí vem ali a ideia do pronome apassivador, né? Nós acabamos de tratar do pronome reflexivo, né? De sorte que nós vamos entendendo essa miscelânea, esse movimento da língua. Comentava-se ainda a conquista do campeonato. É como se eu dissesse: a conquista do campeonato ainda era comentada. Voz passiva analítica era comentada.
Comentava-se ainda a conquista do campeonato em voz passiva sintética. Dá para discernir uma coisa da outra. É uma maneira de eu entender a flexibilidade que tem na língua portuguesa para a gente viabilizar o conhecimento. Logo à frente, vem uma reflexão num capítulo mais rápido para a gente aqui. A palavra ser e seus diversos valores. Eu falei de alguns deles na aula anterior, eles se repetem aqui. E aí nós vamos compreendendo essa... Então, para a gente entender essa flexibilidade, tem um resuminho muito simples aqui. Está na página 500, né, do segunda série aí, terceiro volume. Tá assim. O pronome identificador do sujeito, indeterminador do sujeito, PIS, é empregado com a finalidade de indeterminar o sujeito, não dizer quem é, deixar aquilo mais amplo, mais vago, mais dizendo que está na terceira pessoa do singular ou do plural, mais o pronome ser, nesse caso do singular. Enquanto o pronome afastivador, ele é empregado ou utilizado para compor frases na voz passiva. São duas coisas distintas. As frases na voz passiva, o verbo é transitivo direto ou indireto, e o pronome indeterminador do sujeito está no verbo intransitivo. O verbo junto ao pronome... Então vamos identificando algumas diferenças aqui para a gente ir entendendo essa flexibilidade da língua. O verbo junto ao pronome determinador do sujeito não pode pedir objeto direto. Pode ser intransitivo, transitivo indireto ou de ligação. Direto não dá. Ele, com o pronome passivador, o verbo precisa ser transitivo direto. Com o pronome determinador do sujeito, o verbo fica necessariamente na terceira pessoa do singular. Com o pronome passivador, ele pode ficar na terceira do singular ou do plural, concordando com o sujeito geralmente pós-posto. A casa é vendida. Uma casa é singular. Vende-se a casa. Duas casas. Muitas casas, plural, são vendidas. Vendem-se as casas. Vendem-se casas. Ovos são vendidos. Vendem-se ovos. Ok? Como eu já disse, a gente repete, aproveitando a apostila, tá? O ser é pronome reflexivo quando ele representa o sujeito do verbo. Olha que coisa legal, ele representa o sujeito do verbo. Ele funciona como sujeito gerando uma situação em que ele pratica e sofre ao mesmo tempo. Ele se ouvia no gravador, ouvia ele mesmo. Ele gosta de se dar presente. Ele gosta de dar presente para ele mesmo, para si próprio. Tá? Pronome reflexivo com ideia de reciprocidade. Como é que é isso? É uma reciprocidade. Só pode acontecer com o sujeito composto, só acontece com o sujeito composto, e deve ser levado em consideração que o sujeito pratica e recebe a ação ao mesmo tempo, os dois. Então, o objeto indireto ou objeto direto, né, vai acontecer, os dois se abraçavam ternamente, sujeito indeterminado, um abraçava o outro aqui nesse caso, né, ou sujeito, pronome reflexivo recíproco, com a ideia de reciprocidade. Eles se prometeram absoluta fidelidade. Um prometeu para o outro e o outro prometeu para um ao mesmo tempo.
o ser como parte integrante do verbo. Olha só que legal isso aí. O pronome pode ter esse valor em 3 situações. Vamos analisar bem que são 3 situações básicas e elementares. Pessoal, é muito interessante isso que nós vamos falar agora, que é o pronome como parte integrante do verbo. O pronome ser ou a partícula ser, como queira chamar aí, né? A palavra ser, S-E, né? Como queiramos chamar. Então, caso primeiro, o primeiro caso, quando o verbo só existe com o pronome. Queixar-se, queixar-se. Ofender-se, orgulhar-se, referir-se. Esse verbo já é reflexivo por natureza, só existe dessa maneira, não tem outra maneira de se processar. Suicidar-se, ninguém suicida o outro, é uma prática impossível. Suicidar pressupõe matar a si mesmo. Sui é ele é. Sida, morte, ele é a própria morte, ele é a morte. A gente vai colocar a palavra própria para poder entender que isso só ele pratica com ele. Quando um mata o outro, não é um suicida, é um homicida. Se matou uma etnia inteira, é um genocida. Tá vendo? Se matou o pai, é um patricida. Se matou um irmão, é um fratricida. Há uma evolução, né, dentro desse item. Então, o homem se queixa da sorte, mas não se arrepende do que faz. Todos eles são parte integrante do verbo. Se queixa e se arrepende. Quando o verbo existe sem o pronome, mas tem alterado o seu significado com ele. É o caso do verbo ele se saiu muito bem na prova. Sair é ir para fora. Ele se saiu muito bem na prova, ele se deu muito bem na prova. O ser faz o saiu deixar de ser um verbo que transita, que sai de um ponto para o outro, né, que vai para fora, para ser um verbo que significa dar-se bem na prova, ok? A Revolução Francesa se deu em 1789. A Revolução Francesa se deu em 1789. Dar-se é diferente de dar. Ocorreu. O verbo dar-se significa ocorrer, no sentido de que alguma coisa em alguma época deu-se naquele tempo. Ocorreu, aconteceu, não é mesmo? E aí, finalmente, quando o verbo com pronome muda de predicação, que é o verbo lembrar e o verbo esquecer, os dois mudam de predicação. Vê se não esquece a tarefa. Vê se não se esquece da tarefa. Vê se lembra a sua mãe. Vê se não se esquece. Vê se lembra da sua mãe. Então, diferentes a predicação indica uma funcionalidade, um sentido totalmente diferente. Então, o verbo, quando muda-se, quando adiciona-se a parte integrante do verbo, ser como parte integrante do verbo, ele deixa de ser aquele verbo, se torna outra, porque o significado já não é mais o mesmo. Pessoal, e aí para a gente matar a dúvida final, que tem a linguagem da gíria e o pronome ser, a gente usa aquelas expressões, ou ouve, né? Aquelas expressões com frequência, né? Se manca, cara, se toca, ou seja, presta atenção aí, observa o que você está fazendo, olha a bobagem, são gírias, né? Virar é diferente de se virar. Girar, volver, dar um jeito, resolver, não é? Se vira, meu, se manda, cai fora. Então, são expressões aí com gíria e se usa o pronome ser
também está ele dentro com uma forma, não poderia nem dizer se expletiva, né? Ou se como integrante do verbo, mas aqui seria uma partícula integrante do verbo, né? Se a gente pudesse comprometer com isso, porque muda o sentido do verbo no seu original. Palavra ser recebe essa classificação quando pode ser retirada da frase sem qualquer prejuízo à comunicação. É uma partícula expletiva ou de realce. Ela está ali só para realçar e, no entanto, a falta dela não muda o significado, muda o sentido. Tudo se acabou de repente. Tudo acabou de repente. Não mudou o sentido. Ele se foi para Madrid. Ele foi para Madrid. Então, entendamos essa flexibilidade para a gente saber como que as coisas acontecem. E há um elemento interessantíssimo nisso que eu estou dizendo para vocês, muito interessante. Por quê? Porque considerando esses sentidos que foram levados a cabo, a sério, nós conseguimos distinguir o uso da partícula ser e descobrir que não é uma partícula só. Índice de indeterminação do sujeito, voz passiva, voz reflexiva com ideia de reciprocidade, partícula integrante do verbo, não é? E partícula de realce e gíria com partícula integrante. Então, a flexibilidade desse elemento na língua portuguesa é de uma vastidão muito grande, e isso é maravilhoso, né? A gente continua. Então, a gente continua com o conteúdo. Mudamos de vozes verbais para adjunto adverbial, né? É o conteúdo que segue na ordem da apostila do volume 3, e nós vamos pensar na construção desse conceito. O que são os adjuntos adverbiais? Junto, e ad também é junto. Adverbial é verbial. Ad também é junto. Nós temos três expressões que são dois prefixos que se repetem, o ad, e a palavra junto, que significa junto. Então, em que condições nós que precisamos entender os advérbios? Como uma expressão que acaba sendo um adicional, um acessório que muda o caráter, a ordem e o acontecimento, né? Como aconteceu, onde aconteceu, qual é a causa, qual é o efeito, em que tempo, né? Então, N itens circunstanciais que mudam o fato. Não, o fato é o mesmo, a circunstância que é modificada. O advérbio, então, é uma expressão ou uma palavra que carrega um sentido circunstancial que soma na percepção e na centralidade do fato, tá certo? Então, os advérbios, eles são elementos que estão anexados. Eles vêm, então, junto do quê? Adjuntos adverbiais. Na essência, na gramática, na classe gramatical, são advérbios, e os advérbios, eles estão sempre ligados a um verbo, a um adjetivo ou a um advérbio. O advérbio que se liga ao advérbio, só o de intensidade se liga ao advérbio. Mas ao adjetivo se liga o de intensidade, e ao verbo, que é a ação da oração, o centro da oração, se ligam diversas circunstâncias, como eu já disse. Então, é fundamental nós entendermos esse conceito, porque nós vamos ter advérbio de tempo, de lugar, de causa, de modo, de condição, de concessão, de finalidade, né, de proporção, de conformidade e muitos outros. Então, esses são dentro de uma percepção, né, mais genuína, em que a gente vai falando daqueles que são mais significativos, que usamos com muita frequência. Não, é um advérbio de negação. Não é advérbio de negação.
Não faça isso nem aquele, né? O nem já não é um advérbio, assim como o e acaba sendo um aditivo, né? É uma conjunção aditiva, né? Que une uma frase, uma oração, a uma oração que já tem sentido negativo. Tá vendo? Então, o advérbio não nós usamos muito para responder quanto ao que queremos, ao que não queremos. Quero ir embora. Não quero ir embora. Mudou a circunstância, mudou o sentido. É uma oposição limitada pela partícula negativa não, que é um advérbio de negação. Pessoal, então na introdução desse conteúdo na apostila de vocês, já que nós começamos a construir esse conceito, nós temos aqui um interdisciplinando Stephen King e os advérbios. Uma vez ele, famosíssimo, né, pelas séries de filme de terror, né, de livros, né, muito importantes nessa área, que é O Iluminado, O Cemitério, As Coisas, A Espera de Milagre, entre outros. Ele dá numa entrevista, né, ele apresenta 22 dicas de como escrever bem, né? E aí ele diz lá que evite os advérbios. Então é interessante a gente pensar nisso, por quê? Porque se os advérbios ficarem muito frequentes, pode criar uma zona, um espaço de incompreensão no texto. Você não consegue fixar bem a ideia, né? Então, principalmente locuções adverbiais, que são mais palavras construindo advérbio, ou uma oração muito ampla. E aí, o autor do material aqui traz um exemplo. Firmemente em silêncio, Adalberto e Clara Cristina andaram peremptoriamente com júbilo em direção a um pôr do sol radiantemente brilhante. Quer dizer, lá a gente nem consegue formar a ideia, né? A proposta do Stephen King era exatamente para a gente não transformar o advérbio em uma ferramenta ou em um instrumento de incompreensão, né? Que força demais a abstração e a pessoa se torna um texto muito denso, um texto muito cansativo e cuja abstração fica difícil, né? Então, nós vamos pensar no advérbio, porque existe um meio termo aí. Nós precisamos dos advérbios, porque são questões circunstanciais, mas que o excesso, mas em verdade o excesso de tudo é prejudicial, né? É bom a gente lembrar disso. Tudo tem que estar na quantidade certa para fazer o efeito desejado, né? Construir um efeito desejado. Nós vamos compreender que os advérbios é um dos itens mais importantes entre os termos acessórios da oração, né? Adjuntos adverbiais, locuções adverbiais e advérbios, né? Constituem essa característica. Pode ser retirado sem causar dano à estrutura da frase. Ela sempre abraça os filhos com grande afeto. Se eu tirar, fica ela abraça os filhos. Perde o circunstancial, perde um recheio, perde sim. Mas a ideia básica da frase, ela abraça os filhos, tá? Morfologicamente, apresenta-se como um advérbio ou uma locução adverbial. Toda adjunta adverbial é um advérbio ou uma locução adverbial, que são classes gramaticais. Advérbios e locuções adverbiais se encaixam em advérbios. Hoje é um advérbio de tempo. Eu quero que me digam, sinceramente, é como o que realmente sentem. Tá vendo? Então, eu quero que me digam o que sentem. Se eu tirar os advérbios, a oração fica assim muito mais seca, muito mais enxuta. Então, tem algumas expressões que fazem parte do contexto emocional da questão, né? E a circunstância traz esse detalhe a mais. Nós podemos indicar como elementos adverbiais, que
O não modifica completamente o sentido, né? Uma coisa afirmativa passa a ser uma expressão, né, negativa, né? Uma frase negativa. Ontem em Madureira, o bloco desfilava com alegria por causa da vitória. Este lugar é muito bonito e faz muito bem ao espírito. Então, são advérbios de intensidade muito, né, muito bonito, advérbio de intensidade ligado ao adjetivo, muito bem, advérbio de intensidade ligado a um advérbio que é bem, né? Então, nós precisamos entender que tem essa flexibilidade em que o advérbio, a locução adverbial, que é o adjunto adverbial em análise sintática, ele está vinculado a um verbo, essência da oração, a um adjetivo, qualidade atribuída a um substantivo, ou a um outro advérbio como intensidade, ok? Indica a circunstância de tempo, lugar, modo, causa, fim, companhia e intensidade. Advérbio de modo, com sinceridade ou sinceramente. Depressa, você se expressa com sinceridade, ela anda depressa pelas ruas. Tempo, ontem, hoje, amanhã, esta semana, semana passada, há um mês, um ano, são expressões que indicam períodos, né? Então, ontem não me sentia bem, às vezes, nem sempre, sinto-me intranquilo, tá vendo? Então, são advérbios de tempo. Lugar, fiquemos aqui, chegamos a um oásis, finalmente. Aonde chegamos? A um oásis. Fiquemos onde? Aqui, ali, acolá. São advérbios que indicam tempo, lugar, tá? Localidade. Meio, ele a conquistou com um olhar envolvente. Qual é a ferramenta? Qual é o meio? Um olhar envolvente. Andava de ônibus, usualmente. Qual é o meio de transporte que ele usa? O ônibus. Andava de ônibus. Instrumento. Feriu-se com uma faca, defendeu-se com palavras candentes. Então, feriu-se com uma faca, instrumento, faca. Palavras candentes, então, palavras, qualidade das palavras. Negação, eu não sei seu nome, nem passei lá. O nem, na verdade, como eu disse anteriormente, é muito interessante, indica uma negação, mas é porque está vinculado a uma outra oração que já traz a ideia de negação. Afirmação, realmente, certamente, sim. Dúvida, talvez, quem sabe. Causa, fez tudo por amor. Qual é a causa? Por amor. Condição, sem roupas quentes, o frio é insuportável. Se você não vier, eu não vou. Tá vendo as condições? Concessão, apesar do frio, sairemos hoje. Pode estar frio do jeito que for, tem um obstáculo, mas nós vamos sair assim mesmo. Companhia, saiu com o amigo. Jantávamos sempre com os filhos. Finalidade, trabalha para o sucesso do time. Faz tudo para a felicidade dos filhos. Ouvi falarem de você, referência, nada sei sobre esse assunto. Intensidade, choveu bastante ou muito, elas são muito teimosas. Então são advérbios, né? Vão entrar numa linha aí de lugar, tempo, causa, condição, concessão, modo, finalidade, meio, afirmação, negação, dúvida, assunto ou referência e intensidade aí. Tem outros, né? O detalhe é que nós estamos introduzindo um conteúdo e a gente fica por aqui. Um abraço, um ótimo estudo, muita paz.